Bom dia, pessoal. Aqui é a Ana, declarandobitcoin.com.br. Eu vim aqui gravar para vocês hoje mais um momento declarando Bitcoin da semana. Vamos lá? A gente vai falar sobre um assunto que é 2 CPFs e uma hash. Então vamos lá. Muita gente do mercado defende que só houve uma transação de Bitcoin, só houve uma transferência de moedas efetivamente quando existe essa questão do 2 CPFs e uma hash. Aí a gente vai ter que elencar aqui alguns pontos. Primeiro, nem sempre 2 CPFs e uma hash implica em pagamento de imposto de renda, né? Como também em alguns momentos isso implica sim. Então, quando há troca de moedas em duas pessoas com identificação fiscal distintas, ou seja, CPF para CNPJ, né, CPF de um para CPF de outro, a gente tem aqui algumas coisas a serem pontuadas. Doação. A doação, em que pese não seja passível de imposto de renda, a doação é passível de imposto de transmissão. Se você está usando isso como recurso na sua declaração de imposto de renda para não pagar imposto, cuidado porque tem imposto de transmissão e cuidado dobrado porque a Receita Federal tem convênio com diversos estados. Então verifique no teu estado como é tributável isso, porque senão vai correr o risco de ter uma surpresa ao informar isso para a Receita Federal e receber automaticamente essa cobrança do teu estado. Empréstimo. Emprestei um Bitcoin para uma corretora operar ou emprestei para uma outra pessoa física. O empréstimo ou leasing, ele só por si, ele não caracteriza um momento de tributação. Houveram 2 CPFs e uma hash, mas ao mesmo tempo não houve uma transferência financeira, né? O que acontece nesse aspecto? Quando a gente faz essa operação, a gente tem que declarar onde? Lá na declaração de bens e direitos, isso vai ser o quê? Um direito que eu tenho com relação a X, Y ou Z, né? A pessoa que te emprestou, que pegou o emprestado isso com você, ela tem lá na declaração de ônus e dívidas reais dela, a declaração de que ela te deve essas moedas, né? Então, são situações que a gente tem que considerar, né? Uma outra situação é a questão da compra e venda. Sempre que há uma compra e venda, existe duas pessoas distintas, que é o pagador e o recebedor. Então, assim, no pagador houve realização? Sim. Por quê? Houve a baixa do seu estoque de moedas, ok? Se é tributável, tu tem que avaliar a questão dos 35K mês, né? É uma operação sujeita à tributação. Se vai ter imposto ou não, presta atenção nos 35K mês e presta atenção se lucro da data do custo para a data que houve essa realização. Agora, no recebedor, recebi. No recebedor, isso é receita, não tem limite. Então, lá no recebedor, se eu sou um recebedor PJ, na PJ, isso é a minha receita. Se eu sou um recebedor pessoa física, isso na pessoa física é tributado no Carnê-Leão. Então, presta atenção aqui, porque aí nesse caso não se aplica os 35K, ok? 35K é para quem? Para o ganho de capital. Vamos lá. Outras situações que a gente tem que ter uma previsão muito clara. Pessoas me perguntam, Ana, transferi bitcoins da minha carteira na exchange A para a exchange B, seja ela nacional ou estrangeira. Existe tributação? Não, não existe tributação. Por que não existe tributação? Você é detentor de uma moeda e você trocou o endereço dessa moeda. Então você continua na posse desse bem, a posse desse bem, a propriedade, não digo nem a posse, porque a posse está lá na exchange se não for a sua wallet, né? Mas você tem a propriedade desse bem. A propriedade não mudou, o que mudou, na verdade, foi o endereço onde isso está guardado, né? Então, de que forma tu informa isso? Lá na declaração de bens e direitos, tu vai informar que houve uma mudança de guarda dessa moeda. Então, eu tinha na exchange X, tenho na exchange Y, eu vou informar simplesmente que eu transferi os meus bitcoins de um local para o outro, mesmo que esse local seja a sua carteira. Preciso botar número de endereço ali? Não, nem deve, né, botar número de endereço ali, ok? São situações distintas. Uma situação que gera muita confusão, né? Muita confusão, é muito perguntada, é a questão da permuta, a questão do par de troca. As pessoas costumam dizer, enviei 2K para uma exchange estrangeira famosa aí, né? E tradeei, e depois eu peguei 5K tributo, esse 5 menos 3. Não, gente, não. Em que pese você tenha colocado 13 e tenha retirado 5, você tradeou o mês todo. No momento que você tradeou, no par de troca, você tem que avaliar o quanto vale essa moeda.
né? De que forma isso? É a cotação do dia, a cotação do momento do par de troca, pelo custo de aquisição dessa moeda, você tem que avaliar sim se houve ganho ou não. Ah, mas são milhões de operações, como é que eu faço? Esses milhões de operação você vai ter que separar mês a mês, fazer essas conversões em BRL, em Fiat e verificar se houve ou não o fator tributação, né? Vai haver quando? Quando a soma dessas permutas ultrapassarem nesse mês os 35k, aí sim existe o fato gerador de imposto, então se é lucro, sim, você será tributado. Uma outra pergunta que também todo mundo me faz é assim, mas eu não passei para o banco. O passar para o banco, gente, vamos lá, é uma mera transferência da exchange para o banco. Qual é o momento onde existiu o fato gerador? O fato gerador se deu na exchange, aonde? No momento da venda da moeda. Então, existiu uma venda, existiu uma alienação, né? Existiu uma liquidação, uma execução de ordem, e isso transformou as suas moedas em fiat. Nesse momento existiu o fator tributação. Você levou isso para o banco? Essa semana eu recebi uma pergunta onde eu fiquei apavorada, que a pessoa queria tributar o momento dessa liquidação e mais o que ela levou para o banco. Gente, é uma vez só, imposto de renda não bitributa. Então, assim, vendi na exchange, tributa? Tributa. Passei para minha conta bancária, tributa? Não, não tributa. É o mesmo, é a mesma, é a mesma, é o mesmo dinheiro, é a mesma venda, foi o mesmo Bitcoin. Não tributa duas vezes. Você tributa onde? Dentro da exchange. Passou para a conta bancária um momento subsequente ao fato gerador que você já criou lá dentro da exchange, ok? Não confundam, né? Pessoal, aí tu vais pagar imposto a mais. Imposto de renda não é um imposto bitributável, ok? Espero ter respondido aqui as dúvidas de alguns. Estou deixando aqui abaixo um texto, uma tabela com isso, né, para que as pessoas não se percam. Isso vai estar disponível aqui no Livecoins, como vai estar disponível também lá no meu blog, ok? Então, curte e compartilha lá comigo no YouTube, assina o meu blog, assina o meu canal no YouTube, né? Coloca tuas perguntas lá, coloca aqui no Livecoins as tuas perguntas que eu vou responder. Se eu não responder aqui no Livecoins, eu respondo via vídeo lá no YouTube, encaminho o vídeo pro Livecoins e assim a gente vai conversando, ok? A quem eu não consegui gravar, e eu prometi durante a semana, né? A pessoa sabe com o que eu tô falando e eu respondi sim lá no WhatsApp essa questão, né? Então aquilo que eu tô respondendo lá no WhatsApp eu até não tô conseguindo gravar, então eu acabo deixando de lado, tiro das minhas pendências, ok? Está respondido. O que estão escrevendo para mim aqui no canal do YouTube, ou que vem me escrever aqui no Livecoins, eu vou tentar vir aqui responder. Se eu não conseguir responder todas, eu vou gravar um vídeo e vou largar aqui para vocês, ok? 30 de junho chegando ali, foi dada a largada, muita gente me procurando, muitas dúvidas ainda. Vamos nos preparar que esse 30 de junho tá aí, ok? Um beijo grande, obrigada pela audiência, um beijo, tchau, tchau.